Boa noite para você que parou esse momento para visualizar esse vídeo, e desde já eu peço para você não parar no meio do caminho, porque a minha vitória, a tua vitória não está no começo, não está no meio, ela está no fim. A promessa que Jesus ele nos fez é que se a gente perseverar até o fim, nós seremos salvos. E o Senhor me moveu essa noite para fazer esse vídeo, não para me tornar uma pessoa famosa, não para ser popular, mas para despertar você que parou para assistir, você que parou para dar uma atenção, você que de repente abriu mão de estar em um outro aplicativo, nas redes sociais, mas que foi atraído para que nesse momento parasse para assistir esse vídeo. Vou falar de algo muito importante que nos últimos dias o Senhor tem nos movido a falar. Uma das duas ordenanças de Jesus, uma delas que é a ceia, que na noite em que ele foi traído, a última Páscoa, ele estabelece a ceia, e a que eu vou dizer agora, a outra ordenança é que é o batismo nas águas. Para você que ainda não tomou essa decisão, ou para você que já tomou essa decisão, para você que ainda não tomou e que diversos pontos de interrogação tem na sua mente, vários porquês, diversos motivos para não tomar essa decisão, alegando que você ainda não sentiu no coração, não se sente preparado, que ainda sente de fazer algumas coisas antes de tomar essa decisão. Gostaria que você acompanhasse comigo. Vou fazer uma leitura, breve leitura, lá em Marcos, no capítulo 16, no versículo de número 15 e 16, que diz assim a palavra do Senhor: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho para toda criatura. Quem crer, quem acreditar e for batizado, será salvo, mas quem não crer será condenado. A palavra de Deus, ela deixa claro que a pessoa que acredita e assume essa responsabilidade diante de todos, no caso sendo batizado, ela é salva. Quem sabe você já parou e se perguntou, será que eu preciso ser batizado? Eu já reconheci Jesus como meu Salvador. Aquele ladrão na cruz, ele não desceu as águas, não foi batizado, e Jesus falou que hoje mesmo ele estaria com ele no paraíso. Aquele batismo, aquele ladrão na cruz, ele não teve a oportunidade de ser batizado. Ele se arrependeu no final da vida dele. Ele não teve chance, por isso não foi batizado. A Bíblia fala que aquele que acredita e é batizado, ele é salvo. O batismo nada mais é a palavra, sua origem, ela vem da palavra sepultamento, que é demonstrado na própria palavra, que assim como Jesus ele morreu, foi sepultado e ressuscitou, o batismo tem esse significado. Não é um bicho de 7 cabeças. Aquele que reconhece Jesus, que Jesus morreu e ressuscitou no 3º dia, ele demonstra a sua fé
com a atitude do batismo, assumindo Jesus publicamente, não sendo um discípulo oculto, vergonhoso, com medo de assumir o seu noivo diante da sociedade, diante da vizinhança, diante dos familiares. Jesus ele deixou bem claro que aquele que acreditasse e tomasse a decisão do batismo seria salvo. Mas na parte B do versículo ele fala, mas quem não crê, quem não acredita, ele não assume, não toma uma decisão, fica em cima do muro. A Bíblia fala que é aquele que se envergonhar da minha palavra, aquele que se envergonhar do Evangelho, ele também se envergonharia dele. Então, a atitude de uma pessoa não assumi-lo demonstra que ela se envergonha do seu mestre e do seu salvador. Para você que já desceu as águas e não se importa muito com essa responsabilidade de ter assumido Jesus publicamente, às vezes passa uma noite com Jesus dentro da igreja, sente arrepios, se sente bem com algumas manifestações dentro de um culto, no momento de euforia, mas quando sai do culto continua vivendo a mesma vida. Acredita que Jesus ele é uma pessoa que você pode passar um dia com ele como se fosse um garoto de programa, como se fosse um namoradinho, um simples caso, mas na realidade Jesus ele nos chama essa noite para viver um compromisso sério. Jesus ele não convida ninguém para um caso, ele chama a gente para um compromisso. Se você ainda não tomou essa atitude por medo, despreparo ou porque não sentiu, a Bíblia acabou de dizer que é aquele que crê. Você depende de acreditar. Se você já reconhece que Jesus ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou, a tua atitude de descer as águas vai apenas demonstrar publicamente a fé que você tem dentro de você. É como um casamento. Os noivos eles assumem um compromisso a sós. Às vezes se casam diante de um juiz e tem a cerimônia depois na igreja, né? Quando publicamente eles assumem o seu relacionamento. De repente está faltando de você, irmão, de repente está faltando de você, irmã, assumi-lo publicamente. Jesus ele não quer ter um relacionamento superficial, uma noitada, como se fosse um garoto, como eu disse, que a gente passa uma noite e depois procura um amante, uma outra pessoa. Mas para você que não tomou essa decisão ainda, Jesus ele não chamou nenhum perfeito. Quando João Batista veio preparar o caminho para Jesus, ele disse, é chegado o reino de Deus. Se arrependam e cada um seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então existe a necessidade de a gente se arrepender, mudar o caminho, mudar a direção, abandonar os velhos costumes e tomar uma decisão. João Batista ele não dava cursinho de batismo, ele não ficava 3 meses com uma pessoa para saber se era aquilo que ela queria. Dependia de crer. Se a pessoa acreditasse que Jesus Cristo era o Messias, o Cristo, o enviado de Deus, era lícito ele descer as águas. Não havia impedimento se ele ainda tinha algum vício, se ele era amaziado
João Batista batizava a pessoa que se achegava a ele arrependida, crendo. Você crê? Você acredita mesmo? Se você que está aí do outro lado me assistindo acredita, por que você não tomou essa decisão ainda? Chegou o momento, não foi em vão que você parou para assistir esse vídeo, não foi à toa, não existe por acaso. Jesus te chama hoje para um compromisso sério com Ele. Ele quer colocar o anel no seu dedo, quer fazer uma aliança com você. Se você estiver aí do lado, me assistindo, estenda teu dedo para fazer um concerto, um pacto com esse Jesus que você acredita, mas que tem seguido de longe, não de perto, que tem tido relacionamento superficial, passado uma noite num culto e um mês longe dele, fazendo dele apenas mais um. Jesus te chama hoje. Assuma um compromisso sério com Jesus. Assuma Ele diante de todos e pare de se envergonhar. Se você ainda não tomou essa atitude e você crê de todo o seu coração que Jesus morreu e ressuscitou, você que vai assistir esse vídeo ainda, você que conhece alguém que precisa ouvir esse vídeo, compartilhe ele, não para mim ser reconhecido, mas para que o nome de Jesus seja glorificado e essa pessoa que ainda não assumiu o nosso Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador publicamente, assuma Ele. Você noiva, você não é uma prostituta, você é uma noiva e noiva é fiel ao noivo. Chegou o momento de a gente ir mais profundo com Jesus. Aqui em Colossenses, no capítulo 2, versículo 12, diz assim: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Fomos sepultados com ele no batismo. Quando eu desci as águas, quando você desceu as águas, aquela velha criatura, ela foi sepultada, morreu, mas quem ressuscitou? Se até hoje não teve mudança, não teve transformação, é hora de a gente rever os nossos conceitos. Se eu me levantei daquele batismo sem transformação, o que tem faltado? A água não muda ninguém, mas uma atitude sincera de querer fazer diferente, de querer agradar o teu noivo, é o que vai valer. Então você que determinou no seu coração assumir essa responsabilidade diante de todos. Ah, mas eu não vou assistir batismo por esses dias, eu não sei aonde ir. Entre em contato com a gente. Você que sentiu no teu coração, não estou falando sentiu de batizar, estou falando que você, dentro de você, compreendeu essa verdade e que Deus o chamou para esse compromisso, que esse compromisso sério, sabe? Mateus 10:32, ele diz assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai e dos seus anjos. Mas aquele que me negar, no versículo 33 diz assim: eu também o negarei diante do meu Pai. Cabe a você, ou você assume ele na terra e é reconhecido no céu, ou você nega ele na terra, mas você vai ser rejeitado também. Lá não tem lugar de medroso. Jesus, ele chamou você não perfeito, mas corajoso, para assumir essa responsabilidade com ele a partir de hoje. E todo aquele que crê e for batizado será salvo. Mas se você não acredita nisso, se você não tem o desejo de assumi-lo publicamente, você está se envergonhando de Jesus. E se você já assumiu esse compromisso, mas está em cima do muro, desperta. Jesus, ele não te chamou para ter uma vida em cima do muro. Se você desceu as águas e realmente foi sepultado com ele,
o que aconteceu que ainda não ressuscitou. Ressuscite para uma nova vida. E nisto o meu Pai será glorificado, João 15, em que deis frutos. Jesus está voltando e Ele chama cada um de nós para anunciar essa palavra, para ir por todo mundo batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você quer assumir esse compromisso, se você que está me assistindo entendeu que chegou o momento de você mostrar para todo mundo quem é seu mestre, quem é seu rei, entre em contato com a gente. Não tem dia certo para batismo. Onde você estiver, Jesus ele vai até você. Só não morra sem descer as águas do santo batismo, porque aquele que crê e for batizado será salvo. Se você está tendo oportunidade, o amanhã não nos pertence. Amém? Curve sua cabeça, vou orar pela tua vida. Pai, que cada uma das pessoas, meu Pai, que pararam para ouvir, para compreender, que o teu Espírito, o Espírito Santo de Deus, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ilumine o entendimento dessas pessoas e que elas se posicionem ao escutar esse áudio, ao entenderem essa palavra, e que elas assumam um compromisso verdadeiro com o Senhor. Que hoje as cadeias, as amarras, as correntes que aprisionaram essa pessoa, impedindo ela de alavancar, de crescer, de ter uma vida abundante como o Senhor prometeu, eu repreendo toda a tua ação do mal, Pai. E em nome de Jesus, eu profetizo sobre a vida de cada uma delas, que aqueles que não são batizados assumam o compromisso publicamente, desçam as águas do santo batismo e não se envergonhem do Senhor a partir de hoje. Aqueles que já tomaram essa decisão, levem a sério, porque o Senhor, Pai, nos chamou para uma nova vida. Então que essa nova vida seja demonstrada através da vida destas pessoas. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Se ficou alguma dúvida, que como ser humano eu não consegui transmitir, esclarecer, entre em contato, que aquilo que a gente puder explicar, estamos aqui. Caso contrário, iremos estudar, buscar junto, examinar as escrituras, para que você tenha as suas dúvidas esclarecidas. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo.